Graças e paz a todos. Estou muito feliz por mais uma vez estar junto com a igreja para mais uma devocional. Para iniciarmos o nosso momento, eu peço que os irmãos abram a palavra de Deus em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, verso de número 1 e 2. E tem o título: A justificação pela fé e paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Oremos nesse momento. Querido Deus e Pai, te damos graças, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor é, pela tua soberania e por tua vontade, Pai, que se realiza todos os dias. Nesse momento, Deus, estamos aqui unidos como a tua igreja para mais um devocional, para mais um momento de oração, onde a gente nos aproxima do Senhor, Pai. Esteja assim recebendo as nossas orações, esteja assim, Senhor Deus, abençoando as nossas vidas através da tua palavra, e que o Senhor, Pai, nesse momento seja glorificado, exaltado, que possamos cultuar, Pai, de forma verdadeira e agradável ao Senhor, Pai. Esteja assim abençoando o nosso momento, em nome de Jesus. Amém. E agora vamos cantar a música A Mensagem. A ponte foi erguida, a verdade que se anuncia, a boa nova está a ecoar. Aqueles que crerem enxergarão o caminho na mais intensa escuridão. Essa é a mensagem que desfaz o velho homem, nova se faz a vida. Se na cruz redenção, reconciliação, se na cruz se revelou amor, a esperança que se faz certeza. A ponte foi erguida, a verdade que se anuncia, a boa nova está a ecoar. Aqueles que crerem enxergarão o caminho na mais intensa escuridão. Essa é a mensagem que desfaz o velho homem, nova se faz a vida. Se na cruz redenção, reconciliação, se na cruz se revelou amor, a esperança que se faz certeza. Se na cruz redenção, reconciliação, se na cruz se revelou amor, a esperança que se faz certeza. Bom, irmãos, nesse momento eu peço para que vocês abram a palavra de Deus no livro de Gálatas, capítulo 6, verso 14. Gálatas, capítulo 6, verso 14. E diz o seguinte, a palavra de Deus:
mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Oremos nesse momento mais uma vez. Querido Deus e Pai, essa é a Tua palavra, e que nesse momento o Senhor nos fortaleça com ela, Pai. E que nada que seja dito aqui seja dito com engano, mas que seja feito com humildade e com verdade, e sempre, Deus, na Tua dependência. Esteja assim me capacitando, preparando meu coração, também preparando o coração da Tua igreja, pois é um momento especial, que é um momento de compartilhar a Tua palavra. E esteja assim, Deus, falando conosco nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar nesse momento a respeito do poder de Deus em nossas vidas. Por quê? Porque quando Paulo fala a respeito disso, Paulo está falando para uma igreja onde estava sendo atacado pelos falsos mestres. E os falsos mestres, eles atacavam tanto o verdadeiro evangelho, como também atacavam a autoridade de Paulo como apóstolo. Então, na carta, Paulo tem o propósito de auxiliar a igreja quanto aos falsos mestres, para tomar cuidado, e também ele defende o evangelho e a autoridade que ele recebeu de Jesus Cristo. E uma característica dos falsos mestres é que eles se vangloriavam muito na sua carne, nas suas próprias obras. Então, Paulo ele faz o contraste, que ele não se gloria nele mesmo, mas ele se gloria na cruz de Cristo. E é exatamente aí que está o poder de Deus na vida de todo homem, de todo ser humano. O que Paulo está defendendo é o poder de Deus, é o que causa toda a eficácia de transformação, de salvação e de santificação na vida do homem. A gente tem um versículo que fala do poder de Deus, e que o poder de Deus ele é manifestado através da pregação, e essa pregação é Cristo, e este crucificado. Então o que Paulo está defendendo aqui é simplesmente o verdadeiro poder de Deus, e somente dessa forma que Deus age com eficácia na vida do homem, através da mensagem, através da cruz de Cristo. E essa forma, esse poder que Deus tem de trabalhar nas nossas vidas, é a única forma a qual a gente deve ter zelo por ela. Porque por mais que a gente tente enfrentar as situações da vida, as circunstâncias da vida, o homem, ele não, por si só, ele não consegue bater de frente com a vida, bater de frente com tudo que vai lhe ocorrer. Então, Paulo está dirigindo essa carta para os cristãos que estão na Galácia. E no meio disso tudo, ele vai defendendo o Evangelho. E aquilo que ele está defendendo é simplesmente o poder de Deus. É o poder onde Deus realiza a transformação no coração de todos os homens, aqueles que creem na palavra de Deus. Hoje a gente vive num contexto onde temos muitas igrejas, e sim, em nosso país, existem sim igrejas verdadeiras, mas existem muitas igrejas que não têm uma vida genuína como igreja. Tem muitas igrejas que não glorificam a Deus, porque o propósito da igreja verdadeira é trazer sabor a esse mundo, é ser luz nesse mundo, é glorificar a Deus com suas obras. Mas infelizmente, ainda hoje, e sempre vai existir, ainda que a gente esteja nessa vida, sempre vai existir igrejas que dão mau testemunho, igrejas que não têm Cristo como centro em suas pregações, em seus cultos. Isso é uma realidade nas nossas vidas. E quando também a gente analisa as igrejas, é também fácil a gente analisar a nossa própria vida. Porque quando a gente se olha como cristão, a gente percebe que a gente é muito inconstante na nossa caminhada. A gente não consegue ter uma estabilidade de vida com Deus. E isso tudo acontece por causa da nossa falta de poder, por falta de comprometimento com aquilo que é o verdadeiro Evangelho. Por si só, como eu já disse, a gente não tem poder de se manter firme, de se manter equilibrado em nossa caminhada, sem que o poder de Deus esteja atuando em nós. Mas, infelizmente, o que acontece é que a nossa caminhada ela é cheia de quedas. E quando a gente vive nessa inconstância de cair, se levantar, a tendência é levar um tombo muito grande, se distanciando de Deus. Então, o que eu quero tratar a respeito hoje com os irmãos é do poder de Deus e de como a gente deve priorizar isso.
Então, se a gente tem fraquejado, se a gente tem caído, é porque a gente não está priorizando aquilo que realmente é verdadeiro. Vamos dizer que existem dois níveis. Existe o nível da antiga vida e existe o novo nível, que é a vida com Deus. Esses dois níveis, em nenhum momento da nossa vida que a gente recebe em Cristo Jesus, a gente pode misturar isso. A gente não pode misturar a nossa antiga vida com a nossa nova vida em Cristo Jesus. Só que, infelizmente, o que acontece é exatamente isso. A gente tenta conciliar as duas coisas. Mesmo, muitas vezes, também a gente faz isso de forma inconsciente. A gente nem percebe o que está fazendo. Mas, infelizmente, é isso que acontece. Se a gente tem fraquejado muito, é porque as nossas prioridades estão mais nesse mundo, estão mais nas coisas desse mundo do que no reino de Deus. Então, eu peço para que os irmãos examinem o seu coração, para que vocês reparem por que tem faltado tanto do poder de Deus na vida de vocês, porque o processo de amadurecimento, de crescimento em Deus tem sido tão lento. A gente está nesse mundo, mas a gente não mais faz parte desse mundo. Hoje a gente tem uma união com Cristo Jesus. Então, o poder de Deus, ele precisa ser eficaz, ele precisa ser valorizado. A gente precisa ter um zelo pelo poder de Deus, que é a mensagem do Evangelho, que é Cristo e este crucificado. Tem mais uma coisa que eu quero falar para os irmãos, que é a respeito da santificação e do crescimento, da transformação de vida, que muitas das vezes é o centro da nossa mensagem. Muitas das vezes o centro das nossas mensagens, como igreja, a gente muitas vezes recebe isso, ou muitas das vezes a gente vive isso, a gente centraliza mais o resultado da cruz, que é a salvação, a santificação, a cura, a transformação. A gente, em nossos cultos, muitas das vezes prioriza as necessidades humanas, as angústias que a gente passa nesse mundo aqui. Todas essas coisas são muito valiosas e sim, precisamos tratar a respeito delas. Precisamos tratar a respeito da salvação, da transformação, da maturidade cristã. A gente precisa sim também tratar como igreja dos conflitos que a gente passa nesse mundo, mas nenhuma dessas coisas elas podem ser o centro da mensagem do Evangelho, porque a mensagem do Evangelho, o centro dela é Cristo e esse crucificado. Se eu falar para um ímpio ou para um cristão que está fraco na fé, você está vivendo uma vida em pecado, você está vivendo uma vida longe de Deus, isso que você está fazendo é errado, você não pode fazer isso e nem aquilo. Quando eu falo dessa forma para uma pessoa que não é cristã ou para uma pessoa que é cristã e está fraquejando na fé, eu não vou causar mudança na vida dessa pessoa, falando simplesmente que ela está errada. O que causa, o que constrange o coração das pessoas é a mensagem da cruz. É Jesus Cristo. Então, quando eu apresento Jesus para as pessoas, aí sim Deus opera com o seu poder. Aí sim a gente vê a eficácia do poder de Deus nas vidas das pessoas. E da mesma forma, a gente só vai ter um resultado eficaz na nossa vida individual, na nossa vida como igreja, se a gente centralizar Cristo. Então, em todas as cartas a gente vê isso. Paulo falando a respeito da fé, Paulo se gloriando na fé. E tudo que ele está defendendo o poder de Deus. E é por isso que o seu ministério é tão eficaz. A gente vê na carta de Coríntios que ele renuncia a sua boa oratória, o seu bom falar. Ele diz que não precisa dessa sabedoria, da sabedoria desse mundo, para transmitir a mensagem de Deus. Então ele deixa de lado todas essas coisas para que o poder de Deus se manifeste. E é exatamente isso. Eu não preciso ter uma boa oratória para o poder de Deus ser eficaz na minha vida ou na vida dos irmãos. Deus age, o que causa o poder, o que faz acontecer a mudança em nossas vidas é quando a gente prega Cristo e esse crucificado. Então, como igreja, a gente vive numa época difícil, onde a gente precisa ser luz, onde a gente precisa trazer sabor para esse mundo, onde a gente precisa ter boas obras, tudo isso para glorificar a Deus. Mas a gente só consegue essa força se a gente tiver o poder de Deus como o centro das nossas vidas, e é esse o poder de Deus, é Cristo
e este crucificado. Então, se a gente quiser ver o poder de Deus nas nossas vidas, se a gente quiser ter uma maturidade, um crescimento, uma evolução, estar mais próximo de Deus, a gente precisa valorizar o que é verdadeiro, o que realmente causa transformação na nossa vida e na vida do nosso próximo e também na nossa vida como igreja. E o que causa esse poder e o que causa esse impacto nas nossas vidas é a mensagem da cruz, é Jesus. E eu espero que assim Deus esteja abençoando a vida de cada um que está ouvindo. E nesse momento eu vou estar orando pela igreja, vou estar orando pela nossa liderança, pela nossa vida como família, cada um lidando com essa situação na sua própria casa. Então, estejamos orando nesse momento. Querido Deus e eterno Pai, eu te louvo porque o Senhor é bom e o Senhor é grandioso. Querido Deus, como pessoas limitadas, facilmente a gente prioriza as coisas desse mundo, Pai. Mas desde já esteja assim abençoando a minha vida, abençoando a nossa vida como igreja, para que a gente não se apegue às coisas nesse mundo, mas que o nosso maior prazer seja a nossa união com Cristo Jesus, que o nosso maior prazer seja a Tua vontade, seja as coisas do Teu reino, Pai. Então esteja assim abençoando a nossa vida como igreja, porque a gente quer prevalecer, não importa a época que a gente viva, a gente quer prevalecer fiel, a gente quer prevalecer, Pai, não importa o quanto essa situação piore, a gente quer viver um evangelho verdadeiro e genuíno, a gente quer amadurecer a cada dia, a gente quer crescer a cada dia no Senhor, Pai. Então esteja assim nos abençoando. O Senhor conhece a igreja de Araxá, o Senhor conhece que essa igreja tem trabalhado mesmo da forma que tem vivido hoje. A tua igreja continua unida, a gente não sabe até quando isso vai continuar, mas a gente pede, Deus, que o Senhor esteja unindo cada vez mais essa igreja, que o Senhor esteja trazendo para nós maturidade, crescimento, que o Senhor esteja cada vez mais, Pai, unindo as famílias, para que as famílias valorizem, tenham zelo pelo culto familiar. Então, abençoa, Pai, nos fortalece como a Tua igreja e nos ajuda, Pai, a tirar todo o apego que a gente tem às coisas materiais, à vida neste mundo aqui. Neste mundo a gente estamos passando apenas de passagem, Pai. Mas o nosso verdadeiro lar é o céu. Então, esteja trazendo essa clareza nos nossos corações e nos ajuda, Deus, a viver dessa forma, priorizando o Teu reino e a Tua vontade. É assim que eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Que Deus assim esteja abençoando toda a igreja, em nome do Senhor Jesus. Paz a todos.